Olá, queridos. Sou o professor Hélio Wallace Amorim. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Arte. Aula 1. Arte barroca. Origem. O barroco foi um movimento artístico que surgiu na Itália aproximadamente no século XVII e está profundamente interligado à religião por se tratar de uma estratégia ou tentativa da Igreja Católica tentar retomar o prestígio abalado pela perda de seus fiéis, principalmente por consequências de novas reformas religiosas que se iniciaram no século XVI, a exemplo da Reforma Protestante, que originou o protestantismo. Reforma Protestante. Em 31 de outubro de 1517, o monge agostiniano Martinho Lutero, sob os degraus da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, prega na porta de madeira maciça as 95 teses conhecidas como a Reforma Protestante. As reformas religiosas eram protestos às práticas da Igreja Católica naquela época. Qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Palavras de Martinho Lutero. Curiosidade: no Brasil, o dia 31 de outubro é o Dia Nacional da Proclamação do Evangelho, Lei número 13.245, de 12 de janeiro de 2016. Significado: a palavra barroco significa pérola irregular ou deformada. O termo designa algo muito rebuscado ou excessivamente enfeitado. O barroco é um estilo que é visível na escultura, arquitetura, pintura, música, dentre outras áreas. Objetivo: com a implantação do movimento barroco, as obras romperam o equilíbrio entre o sentimento e a razão, ou arte e ciência. A arte barroca passou a predominar as emoções e não mais o racionalismo da arte renascentista. Foi uma época de conflitos espirituais e religiosos, onde o movimento traduz a tentativa angustiante de conciliar forças antagônicas. Bem e mal, Deus e diabo, céu e inferno, paganismo e cristianismo, pureza e pecado, alegria e tristeza, espírito e matéria. O estilo barroco desenvolveu-se primeiro nas artes plásticas e depois se manifestou na literatura, no teatro, na música e influenciou as manifestações artísticas e culturais naquela época. Difundiu-se primeiramente em países católicos na Europa e depois espalhou-se por diversos outros países ao redor do mundo, levadas pelos colonizadores portugueses e espanhóis. O barroco no Brasil. O barroco chegou no Brasil aproximadamente no século XVII, através da colonização portuguesa, sendo introduzido de forma sutil pelos primeiros missionários e jesuítas. Dominou a maior parte do período colonial e chegou ao fim no início do século XIX. O barroco foi implantado no Brasil, tendo como referência principal influências europeias e adaptações locais. Foi moldado valorizando as questões sociais, com o propósito maior de atrair e resgatar seus fiéis. As produções artísticas dessa época se destacaram nas artes sacras,
que são obras desenvolvidas para as questões religiosas, a exemplo de estatuários, pinturas, adereços, indumentárias, talharias para as igrejas e conventos, dentre outras artes. Chegamos ao fim de mais um aprendizado. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Não se esqueçam de se inscrever no canal Chacaus, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like e o seu comentário.